Pessoal, vamos começar a falar um pouquinho sobre a Lei 6.404/76, lei esta que está prevista no nosso edital. A Lei 6.404/76, ela é um tanto quanto extensa. Deixa eu até mostrar aqui para vocês o tamanho que essa lei ela possui. Vamos lá na tela. Olha só, a Lei 6.404, quando você vai procurar aqui lá no site do Planalto, ela começa lá no artigo 1º e vai mais ou menos aí até o artigo 300. Então são 300 artigos nessa legislação. Gabriel, mas eu preciso saber todos esses artigos para a minha prova? Na realidade, não. Por quê? Porque a parte contábil, que é a parte que cai em concursos, principalmente em concurso de níveis que não são não é um nível auditor, não é um nível que você tem que saber contabilidade tão a fundo, é ali o que está no artigo 175, mais ou menos, até o artigo 204, tá? Tem mais alguns detalhezinhos que você precisa saber até de artigos que estão dispersos, mas a gente falou muito já da Lei 6.404 ao longo do nosso curso e hoje vocês vão ver como que tudo que a gente está falando aqui para vocês vai fazer sentido quando você pega a Lei 6.404 como um todo, beleza? Vamos lá então, vamos começar pelo artigo 175 para a gente poder ver o que esse artigo ele fala. Olha só, o exercício social tem a duração de 1 ano e a data do término será fixada no Estatuto. Na Constituição da Companhia, nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa. Então, o que você precisa entender aqui para começar a compreender esse assunto? O exercício social, o que significa o exercício social? Exercício social é o período de 1 ano, tá? Juridicamente, 1 ano é 1 ano, 12 meses são 12 meses, porque 1 ano, prazo em ano se conta em ano, prazo em dia se conta em dia, prazo em meses se conta em meses. Se na sua prova cair que o exercício social tem 12 meses, você tem que olhar com ressalva, você não pode afirmar categoricamente que sim. O certo é dizer 1 ano, porque a legislação fala 1 ano. Isso a gente toma emprestado do Código de Processo Civil, mas você pode até aceitar, vai ter que ter um pouquinho de jogo de cintura para ver se isso está certo ou está errado, beleza? Então o exercício social é um período de 1 ano, em que a companhia ela tem diversas mutações no seu patrimônio. A companhia ela faz pagamento de funcionários, ela faz receita de vendas, ela compra mercadorias, ela presta serviços. Então ela tem uma série de acontecimentos que fazem uma modificação do seu patrimônio. Esses acontecimentos que modificam o patrimônio são chamados de quê? São chamados de fatos contábeis, concorda comigo? Então, ao longo do exercício social, você tem esses acontecimentos. O exercício social ele tem a duração de 1 ano. Vejam que a Lei 6.404 não obriga que o exercício social coincida com o ano civil. E olha só o detalhe que você precisa entender aqui. Ó, o exercício social tem a duração de 1 ano e a data do término é fixada no Estatuto. Portanto, a data do término tem que ser fixada no Estatuto, tá? Tem que ser fixada no Estatuto. Só que, por exemplo, vamos supor que eu constituí essa companhia dia 1º de dezembro e falei assim, ó, o exercício social ele vai se encerrar dia 31 de dezembro. O primeiro exercício social, ele tem como ter a duração de 1 ano? Se eu constituir dia 1º de dezembro, o exercício social se encerrar dia 31 de dezembro, o primeiro exercício social ele não vai ter como ter a duração de 1 ano. Por quê? Ou ele vai ter a duração de 1 mês, ou ele vai ter a duração de 1 ano e 1 mês. Por isso que o parágrafo único do artigo 175 fala que na Constituição da Companhia e quando você faz uma alteração estatutária, o exercício social ele vai ter duração distinta. Tá? Ele pode ter duração distinta. Importante, então, que você entenda daqui é isso. Exercício social é o período de 1 ano no qual todas as alterações que ocorrem ali no patrimônio da companhia são contabilizadas. A data do término é fixada no Estatuto, beleza? E caso você constitua a companhia ou faça uma alteração estatutária, o primeiro exercício social ele pode não ter a duração de 1 ano, mas pode ter aí um período distinto. Consegue entender isso muito claramente? Sim ou não? Beleza. Olha lá, a questão caiu na prova de perito da PF em 2002, questão que nos diz o seguinte: o exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no Estatuto. Na Constituição da Companhia, nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa. Julgue o item seguinte, considerando o texto acima extraído da Lei das SAs.
o término do exercício social, quando não estiver previsto no Estatuto Social da companhia, deve coincidir com o ano civil. Existe alguma obrigação na Lei 6.404 falando que o término do exercício social tem que coincidir com o ano civil? Tem algum ponto ali que fala isso? Não tem. Portanto, esse primeiro item, ele está errado, tá? Questão antiga, mas vira e mexe, o CESP, ele pega questões de lá de 2000, 2002 e reaplica em seus certames, tá bom? Portanto, item errado. Agora vamos lá, artigo 176, que também é bastante cobrado em concursos mais fáceis, em concursos mais difíceis e que você precisa conhecer. O artigo 176, ele nos traz a seguinte narrativa. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Então vejam a inteligência desse artigo 176, que nos diz o seguinte, no fim do exercício, ou seja, quando o seu exercício social acabar, e o exercício social ele tem a duração de quanto tempo? De 1 ano. A diretoria, o que você precisa entender então? A administração de uma sociedade anônima, e essas empresas negociadas em bolsa, por exemplo, são todas sociedades anônimas, ela é composta pela diretoria e pelo conselho de administração, beleza? Mas quem toca ali a companhia no seu dia a dia acaba sendo a diretoria. Então, quando o exercício social acabar, por exemplo, dia 31/12/2020, acabou o exercício social, a diretoria vai pegar e vai elaborar essas demonstrações contábeis, tá? Relativas ao exercício social. Então, tudo que aconteceu entre 1/1/2020 e 31/12/2020 vai ser publicado nas demonstrações contábeis. Conseguem entender isso? Sim ou não? Tá? Então, com base na escrituração mercantil da companhia. Então, ela vai pegar os livros da companhia e vai falar, bom, o que aconteceu aqui que alterou ou não o meu patrimônio? Então, a gente vai elaborar as demonstrações contábeis com base nisso. E que demonstrações contábeis obrigatórias são essas? Nós temos ali o balanço patrimonial, é a primeira. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados é a segunda. Demonstração do resultado do exercício é a terceira. Demonstração dos fluxos de caixa é a quarta. E, se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. O que você precisa entender ainda? Que o artigo 176, parágrafo 6º, ele narra que a companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$2 milhões não é obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. Portanto, eu trouxe um quadro aqui para vocês para que a gente possa esquematizar isso de forma bastante rápida. Mas antes, você precisa entender o que é uma companhia aberta, o que é uma companhia fechada. Uma companhia aberta é aquela companhia que negocia os seus valores mobiliários no mercado de valores mobiliários. Isso até caiu na prova da Polícia Federal em 2018 de uma forma até técnica, uma forma que não foi muito técnica, porque falou que uma companhia aberta era uma companhia que negociava suas ações na bolsa. Só que a definição de companhia aberta, ela é mais abrangente, porque a companhia aberta é aquela que negocia os seus valores mobiliários no mercado de valores mobiliários. E as ações e a bolsa de valores são apenas uma fração disso daí, beleza? Mas um exemplo de companhia aberta e de companhia fechada para você entender. A Gol e a Azul, para quem sabe ou para quem não sabe, são companhias que negociam as suas ações lá na bolsa. Então elas são SAs, sociedades anônimas de capital aberto. Tá? Por que a sociedade ela tem o nome de sociedade anônima? Porque se eu, Gabriel, for lá e comprar uma ação da Azul, da Gol, lá na bolsa, ninguém vai saber, o controlador lá da Gol, ele não tem a mínima ideia quem eu sou. Por isso disse que essa sociedade ela é uma sociedade anônima. Beleza? E o que você precisa entender? A Gol e a Azul são sociedades e que, se você quiser, você pode ir lá na Bolsa de Valores e comprar uma fatia do capital delas tranquilamente. Portanto, sociedade aberta. Todavia, a TAM, ela não é uma companhia de capital aberto aqui no Brasil. Acho que ela até negocia lá nos Estados Unidos e tal, mas aqui no Brasil não. Então ela é uma companhia aí, vamos colocar, de capital fechado. O mesmo vale para Natura e Boticário, tá? Natura
está lá na Bolsa de Valores, Boticário não está. E assim por diante, tá? E é isso que você precisa entender. Mas por que você está falando isso, Gabriel? Primeiro, porque cai em prova. Segundo, porque você precisa disso para entender esse disposto aqui. E que disposto é esse? Olha só, o balanço patrimonial ele é obrigatório tanto para a companhia aberta como para a companhia fechada. A demonstração do resultado do exercício é obrigatória tanto para a companhia aberta como para a companhia fechada. Isso faz todo sentido, até porque essas duas demonstrações são as mais importantes aqui para que você possa entender a situação da companhia. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é obrigatório tanto para a companhia aberta como para a companhia fechada. É importante você entender que o CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis, obriga a elaboração e publicação da DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. E a Lei 6.404, que é a lei das SAs, não obriga a DMPL, mas sim a DLPA, tá? Por quê? Tô gaguejando. O lucro ou prejuízo acumulado, que é o que é evidenciado na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, é apenas um componente do patrimônio líquido. Então, a DMPL ela é uma demonstração mais ampla. Por isso que o CPC 26, que está mais de acordo com as normas mais atuais, porque é muito mais fácil você alterar uma norma como um pronunciamento contábil do que uma lei, porque uma lei para alterar você precisa de todo um rito no Congresso Nacional, Legislativo, etc. Por isso, o CPC 26 ele obriga a elaboração e publicação da DMPL, enquanto que a Lei 6.404 obriga a elaboração e publicação da DLPA. Só que a Lei 6.404 fala que se a DMPL for elaborada pela companhia, ela pode incluir a DLPA, ok? Só para que você entenda, mas é bom entender dessa forma aqui. A Lei 6.404 ainda fala que a DFC é obrigatória para a companhia aberta e para a companhia fechada somente se ela tiver um PL maior do que 2 milhões, tá? Então, a DFC só é obrigatório para a companhia aberta e para a companhia fechada com PL maior do que 2 milhões e a demonstração do valor adicionado somente é obrigatório para a companhia aberta. Então, a DVA não é obrigatório para a companhia fechada. Conseguimos entender isso? Sim ou não? Beleza, vamos ver então o que diz a nossa segunda questão aqui dessa aula. À luz da Lei 6.404, assinale a opção correta. A elaboração da demonstração financeira do resultado abrangente é obrigatório para todas as sociedades de capital aberto. A gente falou alguma coisa de demonstração de resultado abrangente ali agora? Não falou. Então, a DRA, que é demonstração de resultado abrangente, ela não é obrigatória pela Lei 6.404, pela Lei das SAs, mas sim pelo CPC 26, tá? Mas o enunciado ele foi muito claro ao dizer que ele quer saber à luz da Lei 6.404, portanto, não vem à tona o CPC 26 nessa hipótese. B. A elaboração da demonstração financeira dos lucros ou prejuízos acumulados é facultativa para sociedades por ações de capital fechado. Então vejam, a DLPA é facultativa? Não, a Lei 6.404 traz como obrigatória. A elaboração das demonstrações financeiras do fluxo de caixa é facultativa para sociedades de capital fechado ou aberto. Errado. A DFC é obrigatório para a companhia aberta e companhia fechada com PL maior do que 2 milhões. A elaboração da demonstração financeira do valor adicionado é obrigatório para sociedades por ações de capital aberto. E aí, certo ou errado? Correto. Esse é o nosso gabarito, beleza? A elaboração das demonstrações financeiras consolidadas é obrigatória para sociedades por ações de capital aberto ou fechado. Errado, somente para as de capital aberto, tá? Vamos lá. Questão 3, que nos diz o seguinte, perito da PF 2002, de 2019, saímos aí para 2002. Após o encerramento do exercício social,
é indispensável a preparação e a publicação do balanço patrimonial na data final do período contábil. E aí, galera, certo ou errado? Correto. É o que eu disse para vocês que está lá no artigo 176, que fala que ao fim do exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações contábeis que deverão exprimir com clareza a situação patrimonial, e entre elas está lá o balanço patrimonial, tá bom? Então é isso aí, questão 3 correta. O que mais que você precisa entender? Aqui um outro ponto que é importante. O artigo 176, parágrafo 1º, ele fala que as demonstrações de cada exercício são publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior, beleza? Então, o que traz aqui à baila o artigo 176, parágrafo 1º da Lei 6.404? O que no CPC 00, que é um assunto que vem caindo rotineiramente na prova da Polícia Federal, chama de característica qualitativa de melhoria da comparabilidade. O que vem a ser a comparabilidade? A comparabilidade é você justamente poder comparar as informações de uma entidade com as informações da própria entidade para períodos anteriores e as informações da entidade com as informações de outras entidades. Por exemplo, galera que gosta aí ainda de um pouco de mercado de bolsas, você tem lá de bolsa de valores, você tem lá Fleury, que é uma excelente empresa, né, do setor de laboratórios, exames de diagnóstico, etc. e tal, da área lá de saúde. E você tem Hermes Pardini, que também é um laboratório que, se eu não me engano, fica lá em Minas Gerais, né, que também faz exames laboratoriais, etc. Então você pode comparar, caso com as informações das duas, pode comparar as margens, pode comparar como é que está a evolução da receita de cada uma e assim por diante. O nome disso é comparabilidade e é uma característica qualitativa de melhoria, tá? A Lei 6.404, no artigo 176, parágrafo 1º, fala que as demonstrações elas têm que ser publicadas com a indicação dos valores do exercício anterior, tá? Por quê? Porque, por exemplo, quando você pega lá, vamos supor, M. Dias Branco, que é a empresa lá que está na bolsa também, que fabrica massas e biscoitos como Vitarella, Adria, Piraquê agora comprou recentemente, assim por diante. Você vai pegar a informação de 2019, vai comparar com a informação de 2020. E com base nisso, você vai saber se essa companhia está tendo um aumento de suas receitas, como é que está em relação às suas margens, como é que está o lucro, o EBITDA, o fluxo de caixa, isso tudo por quê? Porque ela não publica somente o exercício corrente, ela geralmente publica os valores do exercício corrente e também com indicações de exercício passado. Tanto que o CPC 26, chamado de Apresentação das Demonstrações Contábeis, traz uma redação aí com a mesma estirpe, falando que, a menos que um pronunciamento técnico, interpretação ou orientação exija de outra forma, a entidade deve divulgar informação comparativa com respeito ao período anterior para todos os montantes apresentados nas demonstrações contábeis do período corrente. Também deve ser apresentada de forma comparativa a informação narrativa e descritiva que vier a ser apresentada. Beleza? Então a parte azul é o que interessa. Artigo 176, parágrafo 1º da lei, fala da comparabilidade. Seguindo a nossa vida. Esse outro artigo que não é muito levado em conta, tá? Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas, os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 1/10 do valor do respectivo grupo de contas. Mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. A Lei 6.404, vocês precisam entender que ela é de 1976. Muita gente aqui, grande parte talvez do meu público hoje, não era nascido em 1976. Né? Eu também não era. Poucas pessoas aí, né, se você nasceu antes de 1976, não se sinta, não estou te ofendendo de forma alguma, né? Espero que todos nós cheguemos lá um dia, mas a Lei 6.404, em 1976, olha quanta coisa não mudou no mundo, né, em termos de tecnologia. Por isso hoje, quando você vai pegar as demonstrações contábeis,
quando você vai pegar as demonstrações contábeis, elas são bem sucintas, porque as companhias elas têm uma quantidade muito grande de operações. Mas o que esse artigo 176, parágrafo 2º, ele quer nos trazer aqui é que você não pode, por exemplo, misturar financiamentos com fornecedores. Você não pode misturar ICMS a recuperar com IPI a recuperar, que o ICMS é do Estado, o IPI é da União, e assim por diante, beleza? Você pode agrupar os pequenos saldos, né? Você pode agrupar as contas semelhantes, só que esse agrupamento ele não pode ser maior do que 10% do respectivo grupo de contas. Então, por exemplo, você pode lá colocar, em vez de colocar bancos conta movimento no Itaú, bancos conta movimento Banco do Brasil, bancos conta movimento Caixa, você coloca bancos conta movimento, tá? Só que isso aí não pode ser mais do que 10% do respectivo grupo de contas, tá bom? Então, isso aqui é o que você precisa entender. Você não pode utilizar designações genéricas, como, por exemplo, diversas contas ou contas correntes e assim por diante. É um pouco falha essa redação, mas leva a literalidade para a sua prova. Seguindo aí a nossa vida, o artigo 176, parágrafo 3º, fala que as demonstrações financeiras registram a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. O que você precisa entender aqui? Ainda fala assim o seguinte: a CVM pode, a seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o parágrafo 3º deste artigo. O que você precisa entender aqui, galera? Funciona da seguinte forma. Eu disse a vocês que na contabilidade, quando isso está lá no artigo 175 da Lei 6.404, nós temos o exercício social, correto? Então isso aqui já foi falado na aula de ativo, mas eu vou explicar isso aqui para vocês. Nós temos o exercício social. E o que acontece? O exercício social ele se encerra, geralmente, vamos colocar aí que ele se encerrou dia 31/12, embora não haja essa obrigatoriedade legal. Ele se encerrou dia 31/12. Imagine uma companhia do tamanho da Petrobras. Você acha que as demonstrações contábeis elas vão estar prontas dia 31/12 ou você vai precisar de um prazo para elaborar essas demonstrações contábeis? Ora, você vai precisar de um prazo para elaborar essas demonstrações contábeis, concorda comigo? Você vai precisar de um prazo, porque são informações complexas. E o que acontece? Geralmente você vai elaborar isso depois que o exercício social se encerra e você apura o lucro do exercício numa demonstração que é chamada DRE. Na DRE, você apura o lucro ou prejuízo do exercício. Aí esse lucro ou prejuízo do exercício, ele vem para o PL, para o patrimônio líquido, porque se eu, Gabriel, integralizei capital em uma empresa, o lucro que essa empresa tem, eu quero que isso venha uma parte para mim, não é mesmo? E o que remunera o sócio é o lucro, não são os dividendos, como corriqueiramente é dito por aí. Beleza, o que aconteceu então? Você apurou o lucro na DRE, transfere isso para o PL. Ali no PL, você tem uma série de destinações, tá? Ou com esse lucro, ou você vai pagar dividendo, ou você vai aumentar o capital social da companhia, ou você vai constituir reserva. Só que o que acontece? Vou desenhar aqui para vocês possam entender. Estão acompanhando esse raciocínio? Sim ou não? Então aqui, dia 31/12, foi encerrado o exercício social. Tá? Aqui você teve um lucro. Desse lucro, você vai pagar dividendos. Só que o que acontece? Quem eu falei para vocês que é responsável por elaborar as demonstrações contábeis é um órgão da administração que é a diretoria. Então a diretoria, ela vai falar o seguinte, vai falar, olha, a gente vai pagar tanto de dividendos, pagamento de X. E ela vai elaborar as demonstrações contábeis com base no pagamento de X de dividendos. Só que eu quero ver quem está esperto. Quem é o órgão máximo? Quem que é a instância máxima decisória dentro de uma sociedade anônima? Você sabe me dizer? A instância máxima decisória dentro de uma sociedade anônima
é a Assembleia Geral. É a Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral, que é formada pelos acionistas da companhia, ela é quem vai decidir sobre se esse dividendo aqui vai ser pago ou não. Ela é quem vai aprovar isso daqui. Só que o que acontece? Essa Assembleia Geral, ela ocorre somente, geralmente, 4 meses após o encerramento do exercício. Ou seja, você encerrou o exercício aqui em 31/12, a diretoria elaborou as demonstrações contábeis, e quando a diretoria elabora essas demonstrações contábeis, já tem que estar com essa destinação aqui dos dividendos. Só que quem ratifica isso é a Assembleia Geral. Então, o que a diretoria faz? A diretoria, ela registra a destinação do lucro, ela fala assim, olha, segundo o estatuto, a gente tem que pagar tanto aqui de dividendos. Pressupondo que a Assembleia Geral, o que vai ocorrer lá na frente, vai aprovar isso. Tá? Pressupondo que a Assembleia Geral, que vai ocorrer lá na frente, vai aprovar isso. Tá? Por quê? Porque quando a Assembleia Geral se reúne, as demonstrações contábeis já precisam estar prontas. E isso inclui, né, já estar com os dividendos contabilizados. Tá? Essa Assembleia aqui é o que se chama de Assembleia Geral Ordinária. Isso aqui até caiu no exame de suficiência do CFC, na edição 2019.2. Tá? Isso aqui é o que se chama de Assembleia Geral Ordinária. Tá? Beleza. Então vamos lá. Além disso, o que mais que você precisa saber aqui? As demonstrações são complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para o esclarecimento da situação patrimonial e do resultado do exercício. O que você precisa tirar aqui de entendimento, portanto, é que as demonstrações, as demonstrações contábeis, na realidade, quando você pega lá, você está analisando uma empresa para investir. Vamos supor que você passou no concurso, sobrou um dinheirinho e você quer investir. Você vai pegar as demonstrações contábeis da Ambev, vamos supor, você vai dar uma olhada. Só que quando você está analisando as demonstrações contábeis lá da Ambev, você vai ver que o balanço tem lá aplicações em títulos e valores mobiliários. 10 bilhões, né? Que acho que o caixa da Ambev chega a uns 10 bilhões quase. Vai falar, poxa, a Ambev tem 10 bilhões de caixa. Só que onde que esse caixa está aplicado? Não tem como ela detalhar tudo isso nas próprias demonstrações contábeis, porque as demonstrações contábeis, elas são uma folha ali bem sucinta. Por isso, as notas explicativas, elas vêm justamente para complementar essas informações, para que você fale o seguinte, fala, bom, tem ali o títulos e valores mobiliários, que são equivalentes de caixa, que é uma espécie de caixa que ela tem ali, isso aqui está investido no Tesouro, isso aqui está investido uma parte lá no exterior, isso aqui está investido no CDB do banco tal, e assim por diante. Portanto, as notas explicativas, elas contêm informações adicionais para que você possa melhor entender a situação da companhia. Conseguiram compreender isso? Aí o parágrafo 5º chega e fala, as notas explicativas, o que elas devem? Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações contábeis, divulgar informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras, fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada, indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, estoques, depreciação, amortização, exaustão, provisão, encargos, riscos, ajustes para perdas prováveis, investimentos em outras sociedades quando relevantes, aumento do valor de elementos do ativo e assim por diante. Você precisa decorar o que tem que ser divulgado ou não em nota explicativa? Eu não acho tão necessário você decorar isso.
O que eu acho mais fácil você entender? Se você quiser, você até pode dar uma lida no artigo 176, parágrafo 5º. Mas o que eu julgo mais pertinente que você entenda aqui é que você precisa compreender que o que é relevante para o entendimento das demonstrações contábeis precisa estar lá na nota explicativa, tá? Então, por exemplo, a Ambev ela tem uma caneta BIC lá no seu estoque no depósito lá em Madureira, no Rio de Janeiro. Isso é relevante para quem vai tomar uma decisão de investir ou não em Ambev, para um credor lá de fora, um estrangeiro que vai investir bilhões na empresa? Não é relevante. As notas explicativas, portanto, agora, vamos supor, a Ambev comprou o controle da cervejaria Quilmes, que está lá na Argentina, né? Que aconteceu por sinal. Excelente cerveja por sinal. Então isso aí sim é uma coisa relevante, você precisa saber. Notas explicativas, portanto, são para evidenciar pontos importantes das demonstrações contábeis. Vamos lá, seguindo a nossa vida, portanto, o que mais que você precisa compreender aqui? A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Portanto, o que eu já disse aqui para vocês? A escrituração é mantida em registros permanentes. O que isso implica dizer? Significa dizer que os seus livros eles não são feitos numa folha de papel qualquer. Você tem livros, esses livros eles são permanentes. Você tem que guardar, né, pelo tempo que for necessário, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo. Portanto, vamos supor que o seu veículo, você começou a depreciar pelo método linear, que é um método que constantemente você vai fazendo a depreciação ano a ano no mesmo valor. Você não pode ficar mudando isso toda hora, exceto que se existir justificativa para tal. Mas você não pode, ao seu bel prazer, mudar o critério de avaliação do estoque, mudar a forma como você avalia os seus veículos, os seus imobilizados. Você tem que ter uma escrita contábil feita de forma uniforme, beleza? E, além disso, a contabilidade ela é feita se utilizando do regime de competência. Ela é feita se utilizando do regime de competência. Todas as demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com o regime de competência? Sim ou não? A questão caiu na prova de perito da Polícia Civil do Maranhão em 2018. A resposta é não. A contabilidade, de modo geral, ela vai se utilizar do regime de competência. Todavia, a demonstração dos fluxos de caixa ela é elaborada pelo regime de caixa, tá? Então aqui, exceto a DFC, as demonstrações contábeis são pelo regime de competência, exceto a DFC. Tá? Questão muito interessante que caiu na prova lá de Perito Civil do Maranhão de 2018. Tá? Ok, vamos lá. O que mais que você precisa entender aqui? Artigo 177, parágrafo 1º. As demonstrações financeiras do exercício que houver modificação de métodos ou critérios contábeis de efeitos relevantes deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. Portanto, é o que a gente já falou. As demonstrações contábeis elas são feitas de forma uniforme. Agora, se você mudou a forma como você avalia os seus estoques, você saiu do PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, para o custo médio, isso causa uma mudança muito grande lá no valor dos seus estoques. Você vai fazer o quê? Vai divulgar isso em nota explicativa. É o que exige aqui o artigo 177, parágrafo 1º. Você vai indicar isso em nota. Tá? E o artigo 177, parágrafo 2º, ele fala: a companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições da lei tributária ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes, ou determinem registros, lançamentos ou ajustes, ou elaboração de outras demonstrações financeiras.
O que o artigo 177, parágrafo 2º, ele quer nos dizer? O artigo 177, parágrafo 2º, ele nos fala que se a escrituração tributária, isso acontece muito no Brasil, ela manda você fazer algo de forma diferente do que a legislação contábil, o que a Lei 6.404 fala é o seguinte, olha, cada um no seu quadrado. A legislação contábil é a legislação contábil, você não vai alterar a legislação contábil por causa da legislação tributária. E a legislação tributária é feita nos livros fiscais. Existe a legislação comercial, os livros comerciais, livro diário, livro razão, que são aqueles livros que você utiliza para a escrita contábil, e existem os livros fiscais, os livros tributários, que são os livros que são exigidos pelo fisco. Então, hoje, com essas alterações promovidas pela Lei 11.941, a legislação comercial é feita de forma que ela não é influenciada, não pode ser alterada pela legislação tributária. Cada um, portanto, no seu quadrado. O mesmo serve para a legislação trabalhista. A legislação trabalhista manda você registrar isso dessa forma, a legislação contábil manda dessa, você vai seguir cada um no seu quadrado. Ok? Todos entendendo? Vamos nessa. Artigo 177, parágrafo 3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela CVM e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. O que você precisa entender aqui, portanto? As demonstrações financeiras das companhias abertas, elas são auditadas pela CVM, beleza? São auditadas não, estão ali sobre a jurisdição, né? A circunscrição da CVM. A CVM é a guardiã aí da Bolsa de Valores, ela que fica em tese fiscalizando o que está acontecendo aqui, ali, se tem alguma ilegalidade sendo cometida, porque quando você tem eventos que às vezes a pessoa faz isso de propósito, bump and dump, tem vários tipos de forma de você ter informações privilegiadas e você ficar negociando ali com isso. A CVM está ali meio que para fiscalizar esse tipo de acontecimento nas companhias abertas, tá? E as companhias abertas, elas precisam passar por auditoria de auditores independentes registrados na CVM. Esses auditores independentes, eles não são funcionários da CVM. Os auditores independentes, eles são apenas registrados na CVM. Os auditores independentes, geralmente, eles trabalham em empresas de auditoria, como, por exemplo, as Big Four, não sei se vocês conhecem, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, Ernst Young, entre outras. Portanto, os auditores independentes, eles são funcionários de empresas privadas de auditoria. A auditoria independente, ela é como se desse um crivo ali nas demonstrações contábeis, falando que aquelas demonstrações estão ou não em conformidade com as normas contábeis vigentes, né, no momento, beleza? Não é uma certeza de que as demonstrações vão estar 100% ok, mas é uma espécie de crivo, tá? Ok, então vejam que as companhias abertas, elas ficam aí ao abrigo da CVM, sendo fiscalizadas por essa entidade, e elas que são obrigatoriamente auditadas por auditores independentes. As sociedades anônimas fechadas, tá? As fechadas, caso elas queiram, elas podem seguir essas normas também, né? Muitas vezes isso acontece quando a companhia está se preparando para abrir o capital, como ocorreu a Centauro, acho que abriu o capital no ano de 2019. Então você vai se preparando, você vai passando por um processo para que você possa abrir o seu capital na bolsa. Todos entendendo? Então, companhia aberta, CVM, auditoria independente. A companhia fechada, isso daí é facultativo. Beleza, vamos lá, seguindo ainda. As demonstrações financeiras são assinadas pelos administradores e contabilistas legalmente habilitados. Vejam, portanto, que as demonstrações financeiras são assinadas pelos administradores. Aqui não fala se tem que ser assinado pela diretoria, por conselheiro, não. Fala que são os administradores. E por contabilista legalmente habilitado. Veja que a expressão utilizada pela lei é a expressão contabilista. E o que você precisa entender? A expressão contabilista é uma expressão mais ampla do que a expressão contador. Porque o contabilista
é tanto o bacharel em contabilidade, que é quem fez a faculdade lá de contabilidade, lá reconhecida pelo MEC, etc., como o técnico em contabilidade, né, que hoje não é mais registrado, mas quem já possuía registro de técnico pode seguir normalmente trabalhando, tá? Então as demonstrações são assinadas pelos administradores e por contabilistas. As normas expedidas pela CVM deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade, adotados nos principais mercados de valores mobiliários. E aqui vem o que eu digo para vocês, que hoje é muito fácil você investir nos Estados Unidos, em empresas de outros países. Por quê? Porque a contabilidade hoje ela segue aí as IFRS, que são normas integradas de contabilidade. Portanto, os países nos Estados Unidos, no Brasil, ainda podem ter peculiaridades, mas em grande parte as demonstrações contábeis elas são uniformizadas hoje no mundo, o que torna muito mais simples esse processo de você ter acesso a investimento em outros países, poder mandar uma parte do seu dinheiro caso você queira se proteger de variação cambial para os Estados Unidos, etc. Basta você saber um pouquinho de inglês que você vai conseguir ler as demonstrações contábeis, tá? Aí o que a gente falou, o parágrafo 6º fala que as companhias fechadas elas podem optar por observar as normas sobre as demonstrações financeiras expedidas pela CVM para as companhias abertas, tá? Aí questão 4 fala o seguinte: o balanço patrimonial deve ser assinado pelos integrantes do Conselho de Administração em conjunto com um contador legalmente habilitado. Certo ou errado, pessoal? O que vocês acham? Errado. Errado por quê? Porque a lei fala administradores e contabilistas. Beleza? Não fala conselho de administração e contador. Fala administradores e contabilistas. Ok, pessoal, então esse foi o nosso primeiro bloco aí sobre a Lei 6.404, tá bom?